Bom dia a todos. Vamos iniciar os trabalhos da... Um minutinho só para eu poder sair da tela cheia aqui para poder começar. Tá pronto? Ok, podemos. Ok, então, retomando, vamos iniciar aqui a reunião de agosto da segunda turma, da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento do CARF. Estão presentes todos os conselheiros, doutor Mário Hermes, Martim Gesto, Ricardo Chevegato, doutora Ludmila, doutor Caio Zerbeto, doutor Leonan, doutor Juliano, este presidente Rony. Vamos começar com, não há nenhuma previsão de sustentação oral pela manhã de hoje. Os processos que vão ser julgados, vão ser submetidos a julgamento, melhor dizendo, são do tema contribuições previdenciárias, e todos eles, previstos para o dia de hoje, são da relatoria do doutor Leonan, a quem eu dou bom dia a todos, inclusive, né? E já passando a palavra. Por favor, doutor Leonan, pode começar. Bom dia, presidente, bom dia, prezados colegas, conselheiros. Os três primeiros processos da pauta, presidente, sobre minha relatoria, eles são da mesma empresa. O processo item número 1 é um processo principal das contribuições patronais, da parte patronal, previdenciária. O processo número 2 da pauta, ele tem a mesma ratio dissidende, ele é um processo principal também, com o lançamento da parte dos segurados, e da parte dos segurados, tanto empregados como os contribuintes individuais. E o processo item número 3 da pauta, também da mesma empresa, da mesma pessoa jurídica, na verdade, que é um cartório, é o lançamento da parte de terceiros. Ele tem um pequeno distinguish, mas basicamente todos seguem basicamente o número 1. O fato curioso desses três processos conjuntos, ora julgados, é que eles tiveram apenas uma decisão da DRJ. A DRJ deu uma decisão abarcando os três capítulos, um capítulo para cada processo. O número de decisão da DRJ é o mesmo. Aqui no CAF eu estou numerando os acordos de forma segregada, porém, e fazendo capítulo para cada um, fazendo essa separação, mas eu faço essa observação, eu passo a relatoria, então, do processo número 1 e vou tecendo eventuais observações sobre os outros dois, para fazer, inclusive, um julgamento conjunto, inclusive seguindo essa sistemática da DRJ com relação a ter sido uma decisão única. Então, o processo número 1, como dito, é as contribuições sociais a cargo da empresa, a parte patronal, e cuida-se, o caso versando, de um recurso voluntário, relativo ao inconformismo com a decisão da 8ª turma da DRJ de Campinas, São Paulo, que por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação. O lançamento foi bem sumariado no relatório do acordo objeto da resignação, pelo que passo a adotá-lo, peça vênia para tal. Os autos em análise são compostos dos seguintes processos que foram juntados por apensação. A IOP, auto de infração de obrigação principal, a parte patronal, trata-se de lançamento e contribuição a cargo da empresa e contribuição para o GILRAT, a parte do seguro acidente de trabalho. Período de janeiro a dezembro de 2004, incidente sobre a remuneração a contribuinte individual por serviços de encadernação, além do salário indireto relativo a vale transporte, vez que não foi descontada a parcela equivalente a 6%, tendo sido custeado integralmente pelo empregador. O segundo auto de infração, eu até já adianto, e aí a gente já estaria julgando aqui até o segundo processo, é um AIOP também, auto de infração de obrigação principal, trata-se de lançamento de contribuições relativas à contribuição de segurado empregado e de contribuinte individual. Também período de janeiro a dezembro de 2004, incidente sobre a remuneração ao contribuinte individual, senhor José, por serviço de encadernação, além do salário indireto relativo ao vale transporte, vez que não foi descontada a parcela equivalente a 6%, tendo sido custeado integralmente pelo empregador. Informou ainda a fiscalização que os pagamentos efetuados a título de salário indireto de transporte, bem como a remuneração paga ao contribuinte individual, não foram declarados em GFIP, mas que durante a ação fiscal a empresa corrigiu a falta quanto à remuneração paga ao contribuinte individual. O terceiro processo é um auto de infração também de obrigação principal,
Trata-se de lançamento de contribuições devidas a terceiros, período de janeiro a dezembro de 2004 também, incidente sobre salário indireto relativo ao vale transporte pago em desacordo com a lei, vez que não foi descontada do beneficiário a parcela equivalente a 6%, tendo sido custeado integralmente pelo empregador. Então, a parte de terceiros. Então, vocês já observam que estamos julgando os 3 processos em conjunto. A impugnação foi bem relatada na decisão vergastada, pelo que peço vênia para reproduzir. Na impugnação do primeiro processo, a parte da empresa, o contribuinte contestou o lançamento, a parte patronal, o contribuinte contestou o lançamento, descrevendo sucintamente os fatos e alegando em síntese o seguinte: preliminarmente, alega cesseamento de defesa pelo fato de que o fundamento do lançamento é uma amontoada de leis, decretos, etc., que não corresponde exatamente ao que a lei determina, ou seja, citar com clareza e objetividade o fundamento legal da exigência, ficando prejudicado em sua defesa, por ser impossível de saber com certeza qual o direito invocado pela autoridade. Afrontar o princípio constitucional do contraditório. Argumenta que a lei, ao instituir o vale transporte, previu que ele não possuiria natureza salarial, nem integraria a base de cálculo das contribuições. Essa lei trouxe a possibilidade para o empregador descontar 6%. Nada impede que sejam estipuladas normas mais favoráveis ao trabalhador. Impugnante arca com 100% do custo do vale transporte. Jamais foi concedido por meio de pagamento em espécie, sempre pela sua aquisição junto à aviação de ônibus local. Improcede a incorporação do vale transporte ao salário. Com relação às contribuições relativas ao contribuinte individual, a impugnante nada mais deve, ante a retificação das respectivas GFIP, e o recolhimento das GPS complementares, e junto às cópias anexas, lá na impugnação. Quanto aos juros calculados com base na taxa Selic, este índice não merece prosperar, pois é inconstitucional. Argumenta ainda que os crimes de ordem tributária devem guardar trânsito em julgado na via administrativa, requer a nulidade e a improcedência. Produção prova pericial, diligência testemunhal, juntada de documentos, junta cópia de recibo de pagamento da Transurb, a empresa local lá de ônibus. Livro registro diário, cópia de recibos de pagamento de funcionários e cópias de GFIPs regularizadas e de guias pagas. Essa foi a apresentação da impugnação sobre a patronal. A impugnação dos segurados teve o mesmo raciocínio, totalmente igual à impugnação. A impugnação da parte de terceiros teve o mesmo raciocínio e o seguinte acréscimo: as mesmas alegações e, complementou a argumentação, alegou quanto ao salário e educação, que este é vinculado ao princípio da legalidade e que é ilegítima a exigência dessa contribuição após o advento da Constituição Federal de 88. O acordo de impugnação, o acordo foi único para os 3 lançamentos, para os 3 processos, patronal, segurados e terceiros, e a tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, conforme bem sintetizado na ementa que transcrevi no início do voto. E essa emenda eu vou repetir tudo aqui no voto, peço vênia para a gente superar. Recurso voluntário. No recurso voluntário, o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância a fim de que, em preliminar, anular o lançamento e, no mérito, cancelá-lo. Na peça recursal, aborda, em outras palavras, os seguintes capítulos para a devolução da matéria ao CAF, e são os mesmos capítulos para o patronal e para os segurados, e tem uma pequena acréscimo no terceiros. Parte patronal e segurados. Preliminar de cesseamento de defesa, mérito relativo à não incidência da contribuição sobre o vale de transportes, tampouco sobre a parcela não descontada de 6%, e possibilidade de declarar inconstitucionalidade no âmbito administrativo, inconstitucionalidade da Selic e inexistência de ilícito penal. No processo de terceiros, há um pequeno distinguish, porque ele abre um capítulo sobre a inconstitucionalidade do salário educação, FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. No de terceiros, o lançamento é só sobre o vale de transporte, é outro distinguish. E nos 2 primeiros, o patronal e o segurados, que a gente já está apreciando aqui, há um lançamento de pequenas diferenças, além do vale de transporte, tem pequenas diferenças no lançamento. Consta dos autos, termos de apreciação deste processo, aos outros 2, tanto os segurados, esse aqui é o patronal, tanto aos segurados como aos terceiros. Todos são julgados nessa mesma sessão, e o acordo da DRJ foi único, e contém um capítulo, foi o único acordo, ele é o 0525432, esse número de acordo 0525432 está nos três processos. Não houve numeração segregada, coisa que eu farei aqui no CAF, numeração segregada. E contém a decisão dos 3 processos, os cadernos processuais antes referidos estão todos conexos.
Basicamente, o que importa relatar, presidente, é um breve resumo. Passo a admissibilidade, passo ao voto iniciando pela admissibilidade. O recurso, todos os 3 recursos atendem todos os pressupostos de admissibilidade. Por conseguinte, dele conheço. Eu apresento as datas da notificação e da interposição. Apreciação preliminar antecedente análise do mérito, preliminar nulidade. Observe que o recorrente alega ser o lançamento nulo, por cerceamento de defesa e violação do princípio do contraditório da ampla defesa. Faltaria objetividade e clareza. Sustenta que não conheceu a contento os fatos e o direito que dão base ao lançamento. Pois bem, entendo que não assiste razão à recorrente, uma vez que, a despeito do argumento da defesa, não restou demonstrado qualquer efetivo prejuízo para o contribuinte. Tampouco o lançamento se apresenta como narrado. Ora, em verdade, o lançamento é bem elucidativo e a autuação foi plenamente compreendida, tanto que o recorrente se defende adequadamente, demonstra entender e se insurgir contra os fatos postos pela autoridade fiscal. O próprio relatório acima apresentado demonstra a correção no procedimento. A autoridade lançadora indicou expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes no artigo 10 do Decreto 7235, reputadas ausentes as causas previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atendem plenamente aos requisitos estabelecidos pelo artigo 142 do CTN. O lançamento está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal. A base legal do lançamento tem mais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de sua mensuração consta dos diversos discriminativos que integram a autuação. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o recorrente exerceu claramente seu direito de defesa, rebatendo-os a tempo e modo, em extenso arrazoado para o bom e respeitável debate. Discordar dos fundamentos das ações de lançamento não torna o ato nulo, mas sim passível de enfrentamento nas razões recursais no mérito. As hipóteses de nulidade estão numeradas no artigo 59 do Decreto 7235, nenhuma delas resta presente. Não observe preterição ao direito de defesa, sendo assim rejeita preliminar tratada neste capítulo. Mérito. Quanto ao juízo de mérito, passa a enfrentá-lo. Eu já vou direto para a questão do vale transporte, salário e utilidade. Quanto ao capítulo em espécie, destaque a temática do vale transporte e ordinamento, e resta simulado deste conselho a teor da súmula CAF 89 destes termos. A contribuição social previdenciária não incide sobre os valores pagos a título de vale transporte, mesmo que em pecúnia. De toda sorte, o lançamento possui um sigilo distinguish, haja vista que a motivação decorre do fato de não ter sido descontado os 6% ao qual está autorizado o empregador ou equiparado, a teor da norma do parágrafo único do artigo 4º da Lei 7418 de 85, que reza: o empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder 6% do seu salário básico. Pois bem, ainda que não tenha havido desconto, entendo que assiste razão ao recorrente, uma vez que a norma em referência é uma faculdade dirigida ao contribuinte, não lhe sendo obrigatório efetuar o referido desconto. Vale dizer, é possível conceder integralmente o vale transporte sem necessidade de qualquer desconto, não desnaturando sua natureza indenizatória, quando é óbvio os valores sejam compatíveis com o custo do transporte, como no caso dos autos, de modo que o vale transporte não compõe base de cálculo de contribuições. O parágrafo 1 do artigo 9º do Decreto 95.247, de 87, que regulou a Lei 7418, bem destacou o caráter facultativo do desconto, e não obrigatório, face ao uso do vocábulo autorizará, não impondo um dever. Aliás, esse entendimento esteve presente nas razões de decidir do acórdão número da segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Aí eu peço vênia para precisar ler. Sendo assim, com razão recorrente deste capítulo, devendo se afastar o lançamento sobre vale transporte. Esse capítulo de vale transporte é igual tanto no patronal como nos segurados, como no de terceiro. Aliás, o de terceiros, que é o item 3 da pauta, ele contém apenas esse capítulo de vale transporte. Possibilidade de declaração, inconstitucionalidade no âmbito administrativo e inconstitucionalidade da taxa Selic. Contribuinte controverte ainda no que se refere à taxa Selic, e aqui o debate permanece em relação à contribuição a cargo da empresa incidente sobre a remuneração paga ou creditada a contribuinte individual, por serviços de encadernação prestados à empresa, vez que só foi afastado as rúbricas do Vale Transportes. Esse capítulo aqui está tanto no item 1 do julgamento, como no item 2, tanto no patronal como nos segurados. Ele não está no de terceiro, já que é de contribuinte individual. De qualquer forma, consta que essa parcela teria sido paga, mas é certo que eventual quitação posterior, a despeito de extinguir o crédito tributário, compete ser declarada pela unidade de origem do domicílio fiscal do contribuinte, e não afasta a regularidade do lançamento que legitima o recolhimento espontâneo.
O fato é que o contribuinte quer controverter sobre a Selic, inconstitucionalidade. Pois bem, passa a analisar com relação à eventual alegação. Súmula CAF número 4. A partir de 1º de abril de 95, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários, eles são corrigidos de acordo com a Selic. Então, a súmula CAF 2 também proíbe que a gente analise inconstitucionalidade. Então, não tem razão o recorrente. Sendo assim, não assiste razão recorrente neste capítulo, que está no processo 1, patronal, e no processo 2, que é de segurado. Sendo assim, não assiste razão recorrente desse capítulo. Inexistência de ilícito penal. O recorrente alega que não há ilícito penal, pois bem, a priori sequer observa a anexação de representação fiscal para fins penais aos autos em julgamento. De toda sorte, a temática é simulada neste conselho, na formulação da CAF 28. O CAF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao processo administrativo de representação fiscal para fins penais. Ademais, ele pagou, né, as diferenças aqui que estão remanescentes no lançamento, ele já quitou. Sendo assim, sem razão recorrente neste capítulo. Conclusão quanto ao recurso voluntário dos 3 processos. Em resumo, conhece o recurso voluntário, rejeita a preliminar de nulidade e, no mérito, o 1 e o 2, dou-lhe provimento parcial para reformar em parte a decisão da DRJ, no sentido de afastar o lançamento sobre vale transporte. No 3, vai ser provimento total, vai ser dar provimento, porque o terceiro processo, que é de terceiros, não tem esse lançamento de pequenas diferenças. Então, 1 e o 2 é parcial. Ao fim, finaliza o dispositivo. Dou provimento parcial ao recurso para afastar o lançamento sobre vale transporte. O 1 e o 2 tem esse dispositivo. Dou provimento parcial ao recurso para afastar o lançamento de vale transporte. Ele vai remanescer umas pequenas diferenças, que inclusive já foram recolhidas, mas competirá a unidade de origem falar sobre isso. E no 3, que é terceiros, não tem essas diferenças, só tem o vale transporte. Como eu estou afastando o vale transporte, então o terceiro processo vai ser dou provimento ao recurso. É como o voto, presidente, inclusive julgamento conjunto, realmente, votando no 1, no 2 e no 3. Eu não entendi muito bem, quer dizer, na verdade foi lançado, o Vale Transporte foi lançado também uma questão do contribuinte individual, você falou, né? Isso, foi lançado contribuinte individual, pequenas diferenças, que foi pago um serviço de encadernação a ele, não foi recolhida a parte patronal do terceiro, seria o artigo 22, inciso 3, e não foi recolhida também a parte dele, próprio segurado, o contribuinte individual. E não falou nada sobre isso, em relação a isso, ele chega... Ele pagou. O cartório, é um cartório aqui, a empresa é um cartório, é uma pessoa jurídica é um cartório, ele pagou essa parte aí, essa parcela, ele se insurgiu só contra o Vale Transporte. Tá, só segundo, tá. Então, no processo de terceiro, por ser contribuinte individual, essa diferença não teve lançamento de terceiro, por óbvio, então lá é dar provimento, porque a discussão é só o Vale Transporte, eu estou afastando, tem uma súmula, né? E o 1 e o 2 ficou esses pagamentos que ele já fez, ficou essas diferenças. Então, é um provimento parcial. Eu afasto o vale transporte e o que ele já pagou, inclusive, ele reconheceu, até não teria nem controvérsia. Tá, mas eu entendi porque no 1 e 2 é parcial, porque, na verdade, se ele pagou... Ele já pagou. Não, se no recurso tributário, a única coisa que está se insurgindo é o vale transporte que você está dando? Não, desculpa, ele se insurge, no 1 e no 2, ele se insurge contra o vale transporte sobre a inconstitucionalidade. Apesar de ele ter pago, ele fala lá de Selic, que em tese ele pagou, mas pagou errado. Teria pago mais, né? Por causa dos juros. E no 3 não tem Selic, é só vale transporte? No 3 até tem a Selic, mas como ele ganhou, é só vale transporte, ele ganhou, eu nem cheguei a analisar a questão da Selic. Eu falo isso no finalzinho do recurso, eu digo que a questão é prejudicial. O provimento do vale transporte é prejudicial ao restante da temática. Ainda está me escapando 1 e 2, então o que é? Tudo bem, você falou que além do vale transporte tem a Selic, mas a Selic é consectária. Então qual seria outra matéria que levou a ser parcial no 1 e 2? O 1 e o 2 seria a Selic sobre esses pagamentos sobre serviço de encadernação, e apesar de ter pago, ele teria pago a maior. Se a gente desse a Selic, afastasse a Selic, ele teria direito a uma restituição, né? Da diferença. Então, estou dizendo que a Selic se mantém, e com relação à quitação do pagamento em si, eu digo que cabe a unidade de origem, a DRF. Tranquilo. Então... seria no 1 e 2 com provimento parcial para essa questão do vale transporte, e o 3 tem provimento, dá provimento, né? Dá provimento, isso. Ok, dúvidas adicionais aí? Passar a votação. Só um minutinho, esse caso do 1 e 2, então não seria não conhecimento dessa parte? Que ele pagou e questionou ou não? Ele paga, mas questiona a questão do excesso, né, na Selic. Só o excesso, né?
Tá. Ele não questiona a legitimidade do lançamento, ele questiona o excesso. Então, quanto ao excesso, Okay. eu entendi que poderia conhecer e afastar. Ok, eu acompanho o voto do relator, presidente. Ok. Também acompanho, presidente. Ricardo? Acompanho o relator. Ludmila? Acompanho também. Caio? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também vai acompanhar. Então, fica proclamado o resultado, provimento parcial para os itens 1 e 2, para excluir do lançamento os valores O presidente caiu? Travou. O presidente caiu, alguém pode para avisar ele? transporte sociais do Vale Transporte. No item 3, Olha, travou, viu? Presidente, na hora de proferir os resultados, o senhor travou. Desculpa. Então, início de sessão é isso. O item 1 e 2 ficou provimento parcial, para excluir do lançamento os valores associados ao Vale Transporte, e no item 3 foi dado provimento ao recurso. Passamos ao item 4 e 5, também com Leonardo. O interessado é Abrigo São José. Com a palavra, o relator. Obrigado, presidente. Eu faço logo uma observação que os processos 4 e 5, apesar do mesmo contribuinte, são distintos. O processo 5 é um CFL 34, que muitas vezes ele tem ligação com o principal, mas nesse caso específico ele não vai ter. O fundamento do CFL 34, que é o registro na contabilidade, é diverso do lançamento. Só para fazer essa observação, então a gente vai ter que fazer uma análise adequada e independente do 4, para fazer depois uma análise adequada e independente do 5, por serem fatos de fundamentos diferentes da autuação. Então, passo a leitura do processo número 4, primeiro, até pela ordem cronológica. Cuida-se de caso versando de recurso voluntário, relativo à decisão da 7ª turma da DRJ de Ribeirão Preto, que por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação, cujo acordo restou a ser emendado. Eu vou ler só para alguns trechos. Contribuições sociais, certificado de entidade de assistência social, é uma discussão quanto à tempestividade do pedido de renovação da entidade, e segundo a DRJ, deve ser dirigida diretamente ao Conselho Nacional de Assistência Social, que é o CNAS, órgão responsável por sua emissão. É uma discussão anterior ao atual SEBAS, da Lei 12.101. Então, a discussão ainda é dos artigos 55 da 8.2.12. O lançamento foi bem sumariado no relatório do acordo objeto da resignação, pelo que passo a adotá-lo. Trata-se de lançamento de contribuições, parte da empresa, SAT, Gilrat, Elrat, e terceiros, período de janeiro de 2004 a 13º de 2004, em virtude do ato cancelatório da isenção, a partir de 2 de junho de 2000, por descumprimento do inciso 2 do artigo 55 da Lei 8.2.12. Esse inciso 2 do artigo 55 da 8.2.12, ele diz que para ter a imunidade do artigo 95, parágrafo 7º, precisa ter um certificado válido, e a empresa aqui, a entidade, estaria sem certificado válido. A impugnação foi apresentada pelo recorrente, conforme bem relatado na decisão vergastada, pelo que peço vênia para reproduzir. A interessada alega que o cancelamento do benefício se deu porque o fisco entendeu que o requerimento da renovação do certificado foi protocolado intempestivamente. A lei não fala claramente qual a data limite para se requerer a renovação do certificado, mas por uma questão de hermenêutica, só pode ser depois de vencido o certificado anterior. Assim se concluiu que requereu tempestivamente a renovação. O CNAS, Conselho Nacional de Assistência Social, recebeu o pedido de renovação de número tal, em 2000, em 19/7 de 2000, e somente em 16/5 de 2001 o deferiu, dando não uma renovação, mas sim um certificado novo, uma decisão ultra petita, causando um hiato na certificação da impugnante. O INSS agiu com desídia ao não analisar seu pedido em 30 dias. Como não houve ação fiscal, entende-se que o órgão fiscalizador admitiu que todos os requisitos para a concessão da prorrogação estavam presentes. Os tribunais vêm firmando entendimento no sentido de não aceitar a falta de renovação do certificado como motivo para se cancelar o direito. A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, na decisão é consignado especialmente que não se contesta nenhum dos fatos geradores, considerando incontroverso, conforme dispõe o artigo 17 do decreto 7235, e é dito que anexo encontra-se
o ato cancelatório de isenção de contribuições sociais, de 16/10/2007, com efeito a partir de 2/6/2000. Põe infração ao inciso 2 do artigo 55 da Lei 8.212. Complementa alegando que não cabe recurso da decisão que cancelar a isenção. Ao final, consigna que consulta o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Conselho Nacional de Assistência Social, a autuada não teve certificado com validade no período 2/6/2000 a 16/5/2001. E que eventual discussão, alegação quanto à tempestividade do pedido de renovação do certificado de entidade de assistência social, SES, ou GSEBAS, deve ser dirigida diretamente ao Conselho Nacional de Assistência Social, órgão responsável pela emissão do SES, não tendo contencioso tributário competência para tal. No recurso voluntário, o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de reconhecer a isenção e imunidade das contribuições sociais, anulando o NLFD debitado tal. Na peça recursal, aborda a tese de isenção e imunidade, conforme havia exposto na impugnação ao lançamento. Com a peça recursal, trouxe documentos novos, relacionados à LIDE, especialmente documentos públicos do Conselho Nacional de Assistência Social, que são publicações de Diário Oficial. Eu faço as observações aqui, vou comentar com vocês, está em vermelho. Para a consulta da entidade do Ministério do Desenvolvimento Social, atualmente responsável pelo Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, e certificação das entidades beneficiantes de assistência social, eu deixo um link aí, quem quiser consultar essa entidade no CNAS, direto no site do governo. Estou deixando um link. E tem um site aqui da entidade também que fala um pouco sobre ela. Eu achei interessante analisar para fazer a análise completa dos autos. O que importa é relatar. A admissibilidade. O recurso voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade, por conseguinte, com esse do recurso. Documento novo. A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos, mais relacionados à própria lei, tempestivamente instaurada e pretendendo rebater pontos da decisão da DRJ. Ademais, se cuida de documentos públicos, especialmente do Conselho Nacional de Assistência Social. São publicações de Diário Oficial relacionadas ao Conselho Nacional de Assistência Social. Então, portanto, eu estou conhecendo desses documentos. Inclusive com base na linha C do parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 7235. Sendo assim, conhecerei de documento novo para analisar o mérito. Só uma temática que já apreciamos várias vezes nesse colegiado. Mérito. Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia relativa ao lançamento de ofício se refere às contribuições destinadas à Seguridade Social por parte da empresa. A parte patronal, o SAT, GILRAT, né? E o terceiro, as outras entidades e fundos. Incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados no período de janeiro de 2004 a 13º de 2004. Então, o ano 2004 todo é a controvérsia aqui, o ano 2004. O lançamento decorre do ato cancelatório da imunidade de contribuições sociais, emitido em 16/10/2007, foi emitido com data retroativa, né, pela hoje Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, com efeitos a partir de 2 de junho de 2000, por descumprimento do inciso 2 do artigo 55 da 8.212, que é manter certificado válido. A DRJ afirma que a tempestividade do pedido de renovação do certificado de identidade de assistência social, SES, hoje SEBAS, deve ser dirigida ao Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, órgão responsável pela emissão da certificação. Registro que a discussão é anterior ao atual regime do SEBAS, Certificado de Identidade Beneficente de Assistência Social, estabelecido na Lei 12.101 de 2009. A recorrente informa que desde a época de sua criação, no ano de 1943, é entidade filantrópica de assistência social. Ela também diz que é entidade sem fins lucrativos, seria um outro conceito não se confundindo, sendo reconhecido como entidade de utilidade pública, municipal, estadual e federal, que são outros conceitos, e tem por objeto social dar assistência integral às pessoas idosas, abandonadas, ou que a família não tenha condições de cuidar. A defesa alega ainda, com outras palavras, que o deferimento do pedido de renovação da certificação da entidade beneficente de assistência social é ato declaratório, que atesta a situação existente tendo efeito retroativo, sendo assim reconhecido pelo CNAS, Conselho Nacional de Assistência Social. O período atual, relembre-se, é janeiro de 2004 a 13º de 2004, face ao ato cancelatório da Receita Federal, com efeitos a partir de 2/6/2000. Por descumprimento do inciso 2 do artigo 55 da Lei 8.212, você pode consultar essas folhas 52, face a um certificado que não estaria vigente, que pregava que o benefício tributário do artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal, com imunidade patronal para as contribuições dos artigos 22 e 23 da 8.212, exige a entidade portadora de certificado e do registro de entidade de fins filantrópicos fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, renovado a cada 3 anos. Este foi o fundamento do ato cancelatório.
ou seja, inexistência da certificação. Em passant, o STF, no julgamento conjunto do RS 566622, com as ADI convertidas em ADPF 2028, 2036, 2228 e 2621, consignou em uma de suas conclusões que é constitucional o artigo 55(2) da Lei 8212, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo 5º da Lei 9429 e pelo artigo 3º da medida provisória 2187/2001. Pois bem, resta evidente nos autos que o cancelamento do reconhecimento da imunidade do artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, com a não exigibilidade das contribuições dos artigos 22 e 23 da 8212, a que fazia jus a recorrente na condição de entidade beneficiente de assistência social, decorreu de suposta não renovação de sua certificação. Ocorre que a prova dos autos, baseadas em documentos públicos, essencialmente publicados no Diário Oficial da União, atestam o contrário. Ora, lembrando que o período autuado é janeiro de 2004 a 13º de 2004, percebo que nos autos consta certificado de entidade beneficiente de assistência social, folha 290, com validade de 2/6 de 97 a 1 de junho de 2000, que ainda não é o período autuado. Certificado de entidade beneficiente de assistência social, folha 288, válido de 17/5 de 2001 a 16 de maio de 2004. Já pega uma parte do período de 2004, que é o autuado, né? Então tem um certificado válido aí até 16/5 de 2004. Certificado do Conselho Nacional de Assistência Social, folha 284, informando que o recorrente recorreu tempestivamente pedido de renovação do certificado em data de 14/5 de 2004, ou seja, antes de vencer o 16/5. Vencido 16/5, requereu em 14/5. Abrindo-se o processo, um processo de 2004, processo número tal. Certificado de entidade beneficiente de assistência social, folhas 282, emitido em 2006, que resolve conceder o certificado especificado para a recorrente, assegurando a validade do concedido pelo processo de 97, por ter sido renovado por resolução do CNAS julgando o processo de 2004, sendo o certificado válido de 17/5 de 2004 a 16/5 de 2007, já contemplando todo o período junto com o outro certificado. Certificado do Conselho Nacional de Assistência Social, folha 280, informando que o recorrente requereu tempestivamente pedido de renovação do certificado em 16/4 de 2007, abrindo-se o processo de 2007. Resolução do CNAS, folha 278, que resolve renovar o certificado de entidade beneficiente da recorrente com período de validade da renovação entre 17/5 de 2007 a 16/5 de 2010. Esses períodos já são posteriores ao lançamento. Constando o referido ato normativo que o mesmo substituiu o certificado de entidade beneficiente de assistência social em papel. De mais a mais, consta documento público emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, em 16/10 de 2006, posterior ao fato gerador, no qual consta pesquisa de histórico, folha 292, em relação à recorrente, e neste documento tem-se o seguinte histórico. Registrada pelo processo número tal, de 56, né, em sessão realizada em 1956. Então, a entidade está lá desde 1956. Requereu o recadastramento do registro e concessão do CES pelo processo, um processo 97, deferido pela resolução número tal, publicada no DOL, Diário Oficial da União, de 97, cuja validade do certificado esteve assegurada de 2/6 de 97 a 1/6 de 2000, que ainda é anterior ao fato gerador aqui do processo. Requereu novo pedido de concessão do CES pelo processo de 2000, deferido pela resolução de 2001, publicada no DOL, do Diário Oficial da União, de 2001 ainda, cuja validade está assegurada de 17/5 de 2001 a 16/5 de 2004. Então, o período de janeiro de 2004, que é o fato gerador, a 16/5 de 2004, está resguardado por esse certificado. Requereu renovação do CES pelo processo de 2004, deferido pela resolução publicada no DOL de 2006, posteriormente, é verdade, mas cuja validade está assegurada em 17/5 de 2004, exatamente o dia posterior à validade do outro, até 16/5 de 2007. Ou seja, 2004, que é o fato gerador aqui da gente, ele está todo resguardado por certificação. Vale dizer, para o período autuado, janeiro de 2004 a 13 de 2004, da SPC 2004, o ato cancelatório fundamentado no inciso 2 do artigo 55 da 8212 não possui certificação válida de entidade beneficiente, aquela época vigente, resta equivocado, pois a recorrente consegue comprovar que possuía certificação válida nos períodos 17/5 de 2001 a 16/5 de 2004. Folhas 288 a 292. E de 17/5 de 2004 a 16/5 de 2007. Folhas 288, 284,
282 e 292. É interessante os senhores conselheiros consultarem as folhas, estão bem destacadas. Deste modo, se possuir a certificação válida, faz jus à imunidade do artigo 195, parágrafo 7 da Constituição, com não exigibilidade das contribuições dos artigos 22 e 23 da 8212, de modo que se afasta o lançamento. Aliás, a fiscalização não aponta descumprimento de qualquer requisito por parte da recorrente. O ato de cancelamento limite-se a indicar uma não certificação da entidade como beneficente, o que não procede, conforme se desume nesta análise de acordo com a prova dos autos atestada por documentos publicados no Diário Oficial da União. Então, são documentos públicos. Demais disso, a competência para a aferição do atendimento dos requisitos legais para qualificação como entidade beneficente é do órgão próprio da área de assistência social, e neste particular não competiria à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil tal escopo. De certo, foi o motivo para a administração tributária não adentrar em qualquer análise de cumprimento dos requisitos de enquadramento como entidade beneficente, excetuando indicar de forma equivocada que a entidade não seria portadora do certificado de entidade beneficente de assistência social. Aliás, a DRJ afirma que não competia à administração tributária adentrar na análise dos requisitos da certificação, competindo à Receita Federal apenas lançar ato cancelatório quando não observar a validade da certificação, sem adentrar no mérito do certificado ou dos requisitos da entidade. Mas, neste caso, a certificação existia ou passou a existir com o deferimento do processo de renovação pelo CNAS, Conselho Nacional de Assistência Social, interposto antes do vencimento, tendo o CNAS declarado o efeito retroativo ao requerimento, quando observou o cumprimento de todos os requisitos da entidade como beneficente. A despeito do certificado para o período 17 de 5 de 2004 e 16 de 5 de 2007 ter sido concedido em 6 de 7 de 2006, portanto, com efeito retroativo para abarcar o período desde 17 de 5 de 2004, isto se deve ao fato do requerimento do pedido de renovação ter sido protocolado tempestivamente em 14 de 5 de 2004, antes de vencer o certificado anterior. Antes de vencer o certificado anterior, que era válido para 17 de 5 de 2001 a 16 de 5 de 2004. E tem todas as folhas aí, 284, 288, 292, tem uma certidão também, atestando a mesma coisa. Tal mecanismo de vigência da certificação adotado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, se coaduna com a melhor jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, STJ, inclusive conforme súmula daquela colém da Corte, a saber, o certificado de entidade beneficente de assistência social, SEBAS, aqui é o SES, mas é a mesma coisa, no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela lei complementar para a fruição da imunidade. Súmula 612, 612 do STJ. Veja-se em acréscimo o seguinte julgado do STJ. Aí vou ler só parte. Natureza declaratória do ato. Efeito retroativo à data em que a entidade cumpre todos os pressupostos legais para sua concessão. E aqui em verde. A hipótese dos autos não se refere a pedido inicial de certificado de entidade beneficente, mas de requerimento de renovação desse certificado, o que pressupõe que a sinalização positiva ao requerimento deve retroagir à data limite de validade da certificação anterior, data da natureza declaratória do ato. Foi uma decisão da STJ em 2016. Mas até pegando uma decisão do STJ mais recente, vou ler só trechos que importa, concessão do ato de natureza declaratória, efeito retroativo à data de preenchimento dos requisitos legais, súmula 612 do STJ, uma decisão de setembro de 2019, bem recente, bem contemporânea. Neste diapasão, finalizo consignando que a concessão do certificado de entidade beneficente de assistência social possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos seus requisitos estabelecidos pela legislação para a fruição da imunidade, efeito ex tunc, sendo os requisitos verificados pelo órgão próprio da área de assistência social. Enquanto isso, o requerimento de renovação do certificado, uma vez referido, isto é, com uma sinalização positiva do órgão da área de assistência social, deve retroagir a data limite de validade da certificação anterior, dada a natureza declaratória do ato, de modo que o recorrente tem razão na sua irresignação, sendo assim com razão recorrente. Conclusão quanto ao recurso voluntário. De livre convicção, relatado, analisado por mais que dos autos constos, em resumo, com esse do recurso, aprecio os documentos relacionados à LIRE e no mérito dou-lhe provimento para cancelar o lançamento. Ao fim, finaliza citado o dispositivo. O dispositivo, ante o exposto, dou provimento ao recurso. É como voto, presidente. Ok, Luna. Obrigado pela exposição. Está aberto aí o debate, né? Essa é uma questão que é um pouco complexa para quem nunca viu, né? Nunca lidou com isso aí. Tem mudanças aí em relação à certificação dessas entidades beneficentes para fins do gozo da imunidade, constitucionalmente previstas, e mudanças, dependendo da época do fato gerador, a legislação aplicável é uma, é outra.
E no caso específico, aí, pelo que eu entendi, a mãe, ela tinha direito adquirido, né? Ela não precisou Isso. pleitear. E aí, se teve uma questão relativa, quer dizer, tinha lá de trás a ver com direito adquirido à isenção, assim ela alegava. E aí teve essa questão dos SEBAS, né, de protocolo intempestivo, se não me engano. Foi em função disso que acho que a divergência me pareceu aí que Não, não está reconhecendo que isso aí retroagiria, não teria efeitos declaratórios, né? Isso. Agora ele protocolou antes de vencer, né? E o próprio CNAS declarou o efeito retroativo. Ele protocolou antes de vencer, agora só foi deferido. Ele protocolou antes de vencer, agora só foi deferido em 2006. E a Receita autuou aqui em 2004. Ele protocolou antes de vencer, a Receita autuou em 2004, só foi deferido em 2006. Agora, o CNAS ele retroagiu a data do protocolo, do requerimento. Tá. Então, tem certidão da própria CNAS dizendo que ele tinha um certificado válido. Agora, sim, lembrando que o deferimento foi em 2006, foi posterior. Mas o CNAS deu o efeito retroativo. A data do protocolo, lá do pedido. Esses processos acho que demoram mesmo, né? Sim. Por base. E aí você ficaria realmente desguardado, desvanecido, pelo tempo que o órgão demora a analisar o documento, mesmo que dê um efeito, mesmo que dê um deferimento integral. Eu acho que essa é a polêmica. O próximo processo, ele, apesar de ser um CFL 34, não contabilizar alguns dados na contabilidade, não tem a ver com os lançamentos que estariam imunes aqui, né? Porque foi dos segurados e não foi contabilizado, teria que ser contabilizado. Então, eu acho que tem um encaminhamento diferente, mas é o próximo processo, enfim. Só adiantando um pouco. Tranquilo. Bom, está aberto aí para dúvidas, debates. Então, eu vou passar a votação. É que realmente a Receita, que eu saiba, ela tinha esse entendimento mesmo de que se houvesse nesse período em que ficou entre o protocolo e o deferimento, mesmo que o órgão específico mandasse retroagir, havia entendimento de que, em tese, estaria sido descumprido aí, inciso 2 do artigo 55 da Lei de Custeio, mas enfim, aí os senhores vão mas é verdade isso, tanto é que teve todas essas controvérsias no STJ, até que teve essa súmula 612. Ela veio exatamente dessa chuva de autuações. Mas, enfim. Vamos lá. O ato declaratório, você sabe que página está aqui? Está tudo bem citado, mas vamos lá. Isso. Inclusive, eu pintei até com umas coisinhas diferentes para facilitar esses... Ato cancelatório, ele está na página 52, Mário. Tá. Que o ato cancelatório, por sinal, também é posterior, né? Com efeito retroativo. O que eu estou vendo aqui o lançamento foi em 2008 e o certificado que convalidou, né, o período foi em 2006 e o ato cancelatório foi posterior ao próprio certificado convalidando, né? Eu acompanho o relator aí, porque realmente pelos documentos que estão aqui. Ok. Martim, voto? Acompanho o relator também. Ricardo? Acompanho o relator. Ludmila? Eu também. Caio? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Então ficou para o item 4, né, se não me engano, dar provimento ao recurso. E já passo a palavra para o relator. Item 5, por favor. É a mesma pessoa jurídica, mas o encaminhamento é diferente. Vamos ver aqui, apesar de ter um CFL 34, para mim o fundamento é outro, vamos à leitura aqui, para vocês compreenderem bem. Cuide-se o caso de versão de recurso voluntário, relativo à decisão da 7ª turma da DRJ, é a mesma, né? Que problema de voto julgou improcedente a impugnação. Contribuições sociais, descumprimento de obrigação acessória, a ementa, né? Desse acordo da DRJ, descumprimento de obrigação acessória. Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade os fatos geradores de todas as contribuições.
O lançamento foi bem sumariado num relatório do acordo objeto da resignação, pelo que passa a votá-lo. A autuada deixou de lançar em títulos próprios de sua contabilidade fatos geradores de contribuições previdenciárias, uma vez que contabilizou na conta 74, dígito 5, ordenados, o valor líquido pago, deixando de discriminar as verbas que constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, bem como na conta 117, dígito 7, INSS, o valor da guia GPS, não efetuando a apropriação das retenções descontadas em folha de pagamento. Aqui a parte dos segurados, entendam bem, a parte dos segurados, ele não discriminou aqui as retenções também. Então tem mais de um motivo. A impugnação foi apresentada pelo recorrente, conforme bem relatado na decisão VR gastada, pelo que peço vênia para reproduzir. A interessada alega que o cancelamento do benefício se deu porque o físico entendeu que o requerimento de renovação de certificado foi protocolado tempestivamente. Aqui é a mesma razão da outra, eu peço vênia para a gente superar essa leitura, eu peço vênia para a gente ir direto ao voto, presidente. Autorizado? Ok. É basicamente a mesma discussão. Admissibilidade. O recurso voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade, por conseguinte, dele conheço. Vai ter aqui também a questão da documentação nova, que seria as publicações do Diário Oficial, que eu também estou conhecendo, a documentação. Para mim vai ser irrelevante esse detalhe no encaminhamento do mérito. Eu passar o mérito, então, eu estou na página 6 da minuta de acordo, e o mérito. Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia destes autos é diferente, de obrigação acessória, CFL 34, relativa ao lançamento de ofício, nas palavras da fiscalização, refere-se, folhas 4, da fiscalização, lá no relatório da fiscalização. Constatamos que a empresa teve o seguinte procedimento contábil. A empresa simplesmente deixou de especificar em sua contabilidade as contas que identificam os fatos geradores que interessam à fiscalização, ou seja, fatos geradores de contribuições previdenciárias. Neste sentido, contabilizou na conta contábil 74 dígito 5 ordenados, efetuou o lançamento da folha de pagamento pelo valor líquido pago, isto é, deixou de contabilizar individualmente as verbas salariais que constituem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, como salário, saldo de salário, férias, horas extras, gratificação, insalubridade, etc., salário família, bem como o montante das quantias descontadas, dos segurados empregados, conta contábil 117, dígito 7, INSS, onde efetuou o lançamento direto pela quitação da guia GPS, não efetuando a apropriação da retenção, conforme valores descontados em folha de pagamento. Principalmente essa parte aqui é bem interessante. A título exemplificativo, a fim de ilustrar a lavratura deste auto, anexamos o presente cópia do extrato contábil do razão da referida conta relativa à competência MAR 2004. Isso aqui é o relatório da fiscalização ele falando, né? Pois bem, agora a minha manifestação. Pois bem, o lançamento principal relativo ao período de janeiro de 2004 a 13º de 2004, julgado nessa mesma sessão, decorre de ato cancelatório de imunidade de contribuições sociais por descumprimento do inciso 2 do artigo 55 da 8212. O ato cancelatório também consta colacionado nos folhos processuais em escrutínio, folha 52. Naqueles autos foi consignado que assiste razão ao recorrente quanto à tese da imunidade, pois é portador de certificado de unidade beneficente de assistência social, sendo equivocada a alegação de inexistência de certificação. Aliás, as mesmas provas daquele processo constam nesses autos. Ocorre que, apesar do recorrente também pretender discutir a mesma tese da imunidade nestes autos, o caderno processual de obrigação acessória CFL 34, ora em comento, traz infração com motivo distinto daquele. Vale dizer, estes autos possuem distinguish, no sentido de ter motivação não relacionada com o lançamento daquele principal. Ora, o processo principal trata das contribuições da empresa, patronal, e a obrigação acessória em análise CFL 34 destes autos é decorrente de não lançamento em títulos próprios da contabilidade, de forma discriminada, do montante das quantias descontadas, dos totais recolhidos em relação a segurados empregados e dos valores os fatos geradores de todas as contribuições. Deveras, consta que na conta contábil 74 dígito 5 ordenados, o recorrente efetuou o lançamento em folha de pagamento pelo valor líquido pago, isto é, deixou de contabilizar individualmente as verbas salariais que constituem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, tais como salários, saldo de salários, férias, horas extras, gratificação, insalubridade, etc., salário de família. Adicionalmente, consta que na conta contábil 117 dígito 7 INSS, o recorrente efetuou o lançamento direto pela quitação da guia GPS, não efetuando a apropriação da retenção conforme valores descontados em folha de pagamento, deixando de lançar mensalmente, de forma discriminada, o montante das quantias descontadas dos segurados empregados. Demais disso, no recurso voluntário, o recorrente não ataca estas constatações, infrações de obrigações acessórias, limitando-se à tese da imunidade. Sendo assim, sem razão recorrente nestes autos, haja vista que não apresenta razões de suporte para afastar o apontado descumprimento acessório. Conclusão, em resumo, com esse do recurso, aprecio os documentos relacionados à lei, no mérito nego provimento ou dispositivo sintético, ante o exposto nego provimento ao recurso. É como voto, presidente.
Para mim, a solução é distinta, conforme apontamentos. Especialmente pela parte dos segurados, né, que não registravam os descontos. E a multa aqui é única, autônoma. Algum esclarecimento? Então, doutor Mário, como vota? Acompanhe o voto do relator, senhor presidente. Martim? Acompanho também, presidente. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Caio? Acompanho. Juliano? Acompanho, presidente. Também acompanho. Então, ficou para o item 5, negar provimento ao recurso. Eu passo, então, na verdade, agora temos, foi uma questão aqui de ordem, né, um problema na organização da pauta. Agora a gente vê dois processos de uma determinada empresa, são contribuições previdenciárias, mas aí são multas por obrigação acessória, porém os processos relativos às obrigações principais que estão relacionados com esses lançamentos de obrigações acessórias foram alocados no último dia de sessão. Então, usando a prerrogativa da portaria CAF 18.077 de julho de 2020, a gente vai antecipar o julgamento desses processos. Esses dois processos são o item 153 e 154, e eles são realizados neste momento, né, fica registrada a gravação, em conjunto com o julgamento das obrigações acessórias a eles relacionadas, que são os itens 6 e 7. Todos esses processos são relacionados ao mesmo recorrente, CAUA, Corretora de Seguros, e sendo o relator o doutor Leonan, que já está com a palavra a partir de agora, e ele vai poder dizer com qual vai começar a 153 e 154. Repetindo apenas, então, estão sendo antecipados os julgamentos dos itens 153 e 154 para essa oportunidade. Doutor Leonan, por favor, pode prosseguir. Só questão de ordem, só anunciar qual foi a sessão que está sendo, de qual sessão? É do último dia, no caso, a sessão... Sexta-feira pela manhã. Sexta-feira pela manhã, ou seja, do dia 7 de agosto, ok? Esses dois processos são do dia 7 de agosto, 53 e 154 estão sendo julgados agora em conjunto com os itens 6 e 7 que estavam previstos para o dia de hoje. Então, com o doutor Leonan, por favor. Presidente, eu vou fazer a apresentação na mesma ordem que eu expus, inclusive as minutas. Vocês, os senhores conselheiros, vão observar que eu coloquei ordem 1, que é o processo 153, ordem 2 é o processo 154, ordem 3 seria o 6 da pauta de hoje, ordem 4, o 7 da pauta de hoje. Seria a sequência a apresentar. O processo 153 e 154, que são os dois principais, o 153 é a parte patronal e o 154 é a parte dos segurados. Eles têm o mesmo encaminhamento, as mesmas razões, todos são iguais. Então, eu lerei a minuta do 153 e a gente já vai estar dando a solução do 154 em mesma sintonia, certo? O processo 6 e 7 da pauta, apesar de serem obrigações acessórias e ter alguma vinculação com os principais, eles têm pequenos distinguos, eu terei que fazer a abordagem separada, um a um. Então, iniciando o 153, presidente. Peço licença, eu vou começar. O ordem 1. Processo 153 é um processo da sexta-feira, dia 7, está sendo puxado para hoje, conforme autorizado pela portaria CAF, deferimento do presidente. E a gente também já está julgando o 154 também, que é da sexta-feira, dia 7, manhã, que também, por autorização do presidente, está deferido para ser apreciado nesse momento. Então, estou julgando já o 153 e o 154, tá? Que é o patronal 153 e o 154 segurados. Cuida-se o caso versando de recurso voluntário, relativo à decisão da 5ª turma da DRJ de Brasília, que, por unanimidade de voto, julgou improcedente a impugnação, cujo acordo restou assim emendado. Eu vou ler só um trechinho. Cartões de premiação. O pagamento de prêmio plano de incentivo a segurados, empregados e contribuintes individuais tem natureza salarial. O lançamento foi bem sumariado no relatório do acordo objeto da resignação, pelo que passa a adotá-lo. Trata-se de auto de infração de obrigação principal, a IOP, aqui o patronal, 153, 154 segurados. O crédito lançado concerne a parte patronal, empresa, né, aqui no 153, segurados no 154. Tem como fato gerador remuneração paga a título de premiação por meio de cartões eletrônicos administrados pela empresa interposta Incentive House S.A., assegurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa autuada não declarada em GFIP, referente ao período 1 de 2003 a 2 de 2005. Esclarece ter a empresa autuada fornecido a relação dos beneficiários
Para apuração da base de cálculo, foi utilizado o valor individual dos prêmios por categoria, contribuinte individual e empregado. A competência utilizada foi a da nota fiscal. Foram efetuados levantamentos. Prêmios pagos aos segurados empregados não declarados em GFIP. Prêmios pagos aos contribuintes individuais não declarados em GFIP. A impugnação foi bem relatada na decisão vergastada, pelo que peço vênia para reproduzir. O contribuinte suscita em síntese a decadência para o período 1 de 2003 a 9 de 2003. Não enfrenta o mérito, tendo feito o depósito facultativo, permitido pela Receita Federal do Brasil, conforme a orientação do relatório IPC, Instrução para o Contribuinte. Requer o acolhimento da impugnação para declarar a improcedência do lançamento compreendido no período 1 de 2003 a 9 de 2003, o levantamento do valor consignado no depósito facultativo. Ele só trata da decadência, tá? Eu já estou adiantando aqui aos senhores que a discussão é só decadência, não debate em mérito, não. A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, a primeira instância do contencioso. A decisão acorre refuta a tese de decadência e registra que, como inequivocadamente demonstrado, inclusive através da lavratura do auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, número tal, devido aos prêmios apurados não terem sido declarados no documento de GFIP, esses fatos geradores, prêmios, não foram declarados em GFIP, não se operando o autolançamento. Nem houve o pagamento alusivo aos mesmos, a teor das autuações. Logo, não há como conceder a homologação operada pelo parágrafo 4º do artigo 150. Então, por causa da rúbrica, ele não deu o efeito do parágrafo 4º do artigo 150. Assevera ainda que não se contesta nenhum outro atributo da autuação. E no que se refere ao depósito facultativo, foi operada com a contestação parcial do DEP, decadência, período 1 de 2003 a 9 de 2003. Logo, no que concerne ao valor depositado, a parcela depositada referente à parcela do débito não contestado, devidamente autorizado, não fica sujeita a novos acréscimos a contar da data do depósito. Ao final, consignou que julgava procedente o lançamento. O recurso voluntário sujeito passivo reitera os termos da impugnação para postular o reconhecimento da decadência. Apresentou comprovantes de recolhimento do FGTS, folhas tais. Ao final, requeriu a decadência das competências 1 de 2003 a 9 de 2003 e o levantamento do valor referente ao depósito recursal facultativo recolhido em 17 de 11 de 2008. É o que importa relatar. Admissibilidade. O recurso voluntário atentou os pressupostos de admissibilidade, por conseguinte dele conheço. Apreciação de requerimento prévio à análise do mérito. Documento novo. A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos, comprovantes de recolhimento do FGTS, folhas tais, mas relacionados à própria lei tempestivamente instaurada e pretendendo rebater pontos da DRJ e reiterar que o pagamento antecipado ocorreu. Destacou que não há como gerar uma guia de pagamento de FGTS sem que haja a prévia transmissão da GFIP, e por isso junta com o recurso voluntário em caráter de adição probatória às guias de FGTS, de modo a reiterar o que vem afirmando desde a impugnação. Dito isto, passa a analisar a possibilidade de analisar o referido documento. Pois bem, aí eu vou concluir, aqui no final já, com base na esperada normatividade que deve ser dada para a linha C do parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 7235, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que o fundamento da decisão de primeira instância constitui nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, concluo que conhecerei do documento novo analisar o mérito relacionado à lei. Mérito. Quanto ao juízo de mérito, destaque que a controvérsia relativa à prejudicial de decadência em relação ao lançamento, não se discutindo o mérito da exação principal. Deveras, no recurso voluntário, o sujeito passivo pleiteia o reconhecimento da decadência, de ser desnecessário preencher a obrigação acessória para reconhecê-la. Afirma que é necessário apenas o pagamento antecipado para ser aplicado o parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Acrescenta afirmando que, no caso em tela, o contribuinte, à época, efetuou o pagamento antecipado das contribuições sociais que eram devidas, hipótese típica do lançamento por homologação, e alega ter colacionado comprovantes. Pondera que utilizou na apuração a base de cálculo que tendia a ser correta. Neste mesmo sentido, sustenta que houve apresentação mensal da GFIP, ocorrendo declaração à época, prestando-se informações sobre as contribuições sociais entendidas devidas, que entendia ser a correta. Destacou que não há como gerar uma guia de pagamento do FGTS sem que haja prévia transmissão da GFIP, e por isso junta com recurso voluntário em caráter de adição probatória às guias de FGTS, de modo a reiterar o que vem afirmando desde a impugnação. Ponderou, em outras palavras, que o recolhimento foi insuficiente na visão da fiscalização, mas pagamento antecipado houve, pois apenas não incluiu, na base de cálculo das contribuições do período de apuração respectivo, as rúbricas cobradas no procedimento fiscal. A GFIP pode ter se mostrado incompleta, mas não inexistente. Finaliza informando que o lançamento abrange as competências 1 de 2003 a 2 de 2005,
embora a decadência pleiteada se relacione somente às competências 1/2003 a 9/2003. Então, é só um pequeno período. E, ao final, requereu o levantamento do valor referente ao depósito recursal facultativo recolhido em 17/11/2008. Passo a análise. A notificação do lançamento ocorreu em 17/10/2008, sendo relativa à diferença não recolhida de contribuições sociais do período 1 de 2003 a 2 de 2005, por terem sido pagos prêmios para segurados empregados e contribuintes individuais, não incluindo tais valores dos prêmios no salário de contribuição, de modo que a base de cálculo das contribuições foi recolhida a menor do período. A fiscalização esclarece que, a partir das folhas de pagamento e contabilidade da empresa, conseguiu apurar que tais prêmios não compuseram a base de cálculo não integrando o salário de contribuição, de modo que resta evidente que tal rúbrica não compôs a base de cálculo, mas houve recolhimento da Seguridade Social sobre outra base de salário de contribuição. A DRJ sustenta que não ocorreu a decadência, vez que, como inequivocadamente demonstrado, inclusive através da lavatura do auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, devido aos prêmios apurados não serem sido declarados no documento GFIP, esses fatos geradores prêmios não foram declarados em GFIP, não se operando o autolançamento, nem houve pagamento alusivo aos mesmos, teor da autuação. Logo, não há como conceder a homologação operada pelo parágrafo 4º do artigo 150. Isto é, a DRJ sustenta que a rúbrica prêmio não foi objeto de recolhimento, logo não teve pagamento antecipado, então não há que se aplicar o parágrafo 4º do artigo 150, CTN. Ocorre que essa não é a melhor interpretação para o caso em análise. Aliás, temática simulada teor da súmula CAF 99, que bem fixou a tese correta nestes termos, peço venha para não ler, todo mundo conhece essa súmula. Ora, antecipação do pagamento no recolhimento para a Seguridade Social dos períodos de apuração houve, ainda que a base de cálculo não tenha contemplado os prêmios. Mas isso não desnatura o pagamento antecipado. Além do contexto e do repórter do próprio lançamento, consta dos autos os livros de área e razão do contribuinte, atestando o recolhimento da Seguridade Social nos períodos em tela. Folhas 217 a 251, 537 e 699. Folhas de pagamento e contabilidade do padrão MANAD, na forma dos recibos colacionados que foram entregues para a fiscalização. Folhas 257 e 268. Lista de rúbricas de folha de pagamento provam a não inclusão da rúbrica prêmios, embora atestem várias outras rúbricas inclusas, conforme lista entregue para a fiscalização, folha 267 e 272. Adicionalmente, a guia de recolhimento do FGTS juntado no recurso voluntário, 1415 a 1467. Tais elementos atestam recolhimentos previdenciários no período, mas sem o recolhimento sobre os prêmios. Pois bem, neste contexto, entendo que se aplica o parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, de modo que, para a notificação do lançamento ocorrido em 17 de 10 de 2008, folha 60 a 61, tem-se que decair dos períodos 1 de 2003 a 9 de 2003, como requer o sujeito passivo. O lançamento vai até 2005, tá? Mas ele só requer a decadência do que ele realmente, eu estou entendendo que ele tem direito, até 9 de 2003. Sendo assim, com razão recorrente. Eu estou até lembrando disso, porque aqui o provimento, então, vai ser total. Porque ele não tá, ele está pedindo só essa parcialidade, realmente. E essa parcialidade que ele está pedindo tem direito, ao meu ver. Então, ante o exposto do provimento ao recurso. Está remanescendo o lançamento, mas está remanescendo em coisas que ele nem controverteu. Então, meu entendimento é que o provimento é total, não é parcial, considerando essa abordagem. O que está no recurso voluntário, ele está tendo direito. É como o voto, presidente. É a mesma decisão para um 5354. Ok. Eu queria esclarecimento do relator. É o seguinte, né, você citou aqui, citou folha de pagamento, contabilidade, mas em relação a propriamente a guias de recolhimento de contribuições. GFIP não juntou. Ele juntou a contabilidade, mostrando a lógica do lançamento, que a própria fiscalização diz que está autuando só a diferença não recolhida, mas uma GPS mostrando a diferença. A manifestação da fiscalização está aqui, estou aqui com os autos abertos, está em que página, assim, porque relatórios têm algum aproveitamento. Bom, é só a diferença, né? Então não tem nada aproveitado. Não tem aproveitado porque é só sobre a. O relatório fiscal fala que é só sobre diferenças. É só sobre esse que ele pagou, como é o nome? O cartão, né? Esse cartão por interposta pessoa. Esse cartão não era contabilizado. Não, sim, mas é porque sabe como é que funciona, né? A procuradoria sempre vai poder alegar, não tem prova do pagamento. Então, o pagamento. Se não tiver expresso que está autuando só as diferenças, fica um pouco. O relatório, presidente, está no folhas 63 a 73.
Assim, o pagamento, agora eu já antecipo, o pagamento, você vendo todo o caderno processual, está muito claro, até pela lógica do lançamento, que teve pagamento. Agora, digamos, a GPS desse pagamento, ele não colacionou. Eu entendo se alguém divergir pela ausência da GPS. Agora eu estou entendendo que é um mero formalismo, a questão do formalismo, enfim, seria bem mero formalismo, porque tem muito elemento, tem contabilidade, tem tudo, atestando que pagamento houve. Agora ele realmente não se imiscuiu de juntar, não tomou a liberdade de juntar a GPS, que seria para alguns talvez realmente o essencial. Eu adianto que eu não modificaria meu voto, eu entendo que é um mero formalismo pelos outros elementos, mas eu entendo quem quiser eventualmente divergir. Divergir pelo contribuinte não ter juntado a GPS, não ter cumprido esse formalismo, apesar de ter vários outros elementos. Posso adiantar aqui, presidente? O que eu achei curioso é que ele apresentou a guia do Fundo de Garantia e não apresentou o GPS, é isso? Isso, a GPS ele não apresentou. Mas ele apresentou a guia de recolhimento do Fundo de Garantia. Isso, porque ele até disse, porque na verdade ele pela decisão da DRJ, ele estava entendendo, assim, suponho eu, né? Pela decisão da DRJ, ele estava entendendo que a DRJ queria que tivesse declaração em GFIP. Estava dizendo que não tinha GFIP. Aí ele disse, teve GFIP sim, está aqui a guia do FGTS. Eu só tenho uma GFIP, eu só tenho uma FGTS se eu tiver uma GFIP. E a questão não era não ter a GFIP, a questão era a rúbrica, que não estava na GFIP. E aí entra exatamente a súmula 99. Agora eu entendo que alguns conselheiros podem entender que ele teria que ter cumprido o formalismo, que para alguns é essencial, de juntar a GPS. Agora, a própria fiscalização, ter fiscalizado todo o período, ter lançado só essa diferença, todo o debate dessa diferença, essas guias do FGTS, a contabilidade da empresa, os arquivos mandados que foi entregue à fiscalização, que tem o registro que foram entregues, tudo isso a atestar que realmente teve com o recolhimento previdenciário, apesar de não ter juntado a GPS, eu estou dando provimento. Eu entendo se alguém disser, sem GPS eu não aceito. Paciência. Mas eu compreendo, eu respeito. Senhores, bom, só ver uma coisinha que era interessante, esses compulsários altos, né, na verdade, assim, independentemente a respeito também da sua opinião, né, o Leonardo, que é um mero formalismo, mas o fato é que a contabilidade ela não aprova pagamento e folha de pagamento também não aprova pagamento. A folha de contabilidade ela vale se tem documentos que amparam ela. Então, assim, não é prova de pagamento. E eu não acho que seja um mero formalismo. O documento hábil para comprovar o pagamento de um tributo é a guia de recolhimento desse tributo. Assim, a não ser que o que me surpreende, além dessa questão que o Mário aí levantou, né? Ele traz FGTS não é nem contribuição previdenciária, não tem nada a ver com nada. Ele traz esse aqui, não é nem tributo, na verdade, né, segundo os outros dizem. Então, não dá para inferir, em função disso, que trouxe FGTS e que aconteceu em termos de recolhimento de contribuição. E no relatório fiscal, estou vendo, não tem nenhuma manifestação mais conclusiva de que... até porque eles também não colocavam, né? Vamos também ser claro, que foram analisados todos os documentos e foi verificado só a diferença disso, tá? Que ela é um padrão, eles não entram muito nesse mérito. Tá? Então, evidentemente, eu acho provável que tenha sido efetuado recolhimento, né, suficiente para trazer 150 para 4. Agora, o grau de probabilidade aí a gente vai entrar dentro de uma
uma discussão um pouco, né? É muito provável, é quase provável, é extremamente provável, não, de repente não. Então, assim, a gente vai entrar numa discussão, assim, não de uma prova que existe nos autos, mas, assim, de uma probabilidade, que é um juízo subjetivo de valor aí de cada uma. Mas, enfim, não sei o que o doutor Mário acha aí. Acho que o Leonardo quer falando. A Leonardo quer falar? Pode falar, Leonardo, por favor. Isso. Não, eu só fazer algumas observações com relação ao meu racional. Eu entendo demais as suas observações, mas o meu racional ele segue o seguinte: a contabilidade sozinha, realmente ela precisaria de documentos de suporte para fazer prova. Agora, você tem um contexto de uma intimação fiscal que fiscalizou todo o período, sobretudo, você tem um termo de intimação fiscal, você tem entrega pela empresa dos manados, das folhas, de tudo aquilo, sobrevém uma auto de infração apenas com essa diferença, que inclusive consta aqui que o contribuinte pagou, ele está se insurgindo apenas contra a questão do período de decadência realmente. Então, ao meu ver, tem outros elementos. E, assim, o regulamento do imposto de renda, que é uma legislação também imposta, tanto o antigo como o atual, que repetiu isso, ele diz que a contabilidade faz prova a favor da pessoa jurídica. Ainda que, em tese, precisasse dos documentos de suporte, ela faz prova a favor da pessoa jurídica. Então, é todo um contexto. Se fosse, realmente, eu já votei, inclusive, nesse sentido, de não ter as provas da GPS e não aplicar o parágrafo 4º do artigo 150, mas porque também não tinha mais nada. Aqui é um âmbito conjunto que me levou a entender que a GPS, nesse caso, seria um excesso de formalismo. Mas eu entendo a sua visão. Já acompanhei dessa forma quando realmente não tinha esses outros elementos que aqui estou tendo. Eu criei um parágrafo só para tratar disso, inclusive todos esses elementos. Pintei aqui de azulzinho, cor diferente, mas eu entendo e fiquem bem à vontade, até porque é do livre conhecimento de cada um, motivado. Só fazer uma observação, por exemplo, o relatório fiscal não fala que foram glosadas diferenças. Eu li aqui, pelo menos, eu não achei a palavra diferenças, né? Ele está dizendo simplesmente que essas parcelas, não houve incidência de contribuições previdenciárias sobre essas parcelas. Exato. É porque a fiscalização fiscalizou tudo. Não, estou dizendo, o relatório fiscal, né? Você está dizendo que isso. O relatório fiscal não fala que foram lançadas diferenças. Ele não fala expressamente assim. Ele fala que houve lançamento desses valores que ele entende que incide contribuição previdenciária. Eu entendi que o resto estava tudo certo. Nem diretamente sobre outras, se houve adimplemento ou não da contribuição sobre as outras parcelas. Não há essa manifestação expressa, tá? Me parece uma situação em que a gente tem uma parcela salarial e talvez, assim, aí ele se manifesta assim, essa diferença aqui, entendo que tem o caráter remuneratório, então estou lançando essa diferença. Assim, pelo menos o relatório não foi feito dessa maneira, acho talvez até que devesse, né, se realmente examinou tudo, deveria, mas não colocou, então a gente talvez seja fazendo uma inferência aí, não sei. Mas eu vou passar a palavra para o Caio aí, que ele quer se manifestar. Caio, por favor, com a palavra. Eu estou seguindo esse mesmo raciocínio que você tá levantando, Rony. Eu só acho aqui que a probabilidade de haver outros pagamentos aqui é realmente muito grande. Mas eu acho realmente que deveria ter uma indicação, pelo menos, no relatório, e eu também não encontrei, de que foi lançado diferença, né? Para ficar confortável o julgamento disso aqui, eu proporia a conversão em diligência. Eu acho que seria demais julgar, não acolher a decadência, sem ter esse cuidado de tentar primeiro verificar se houve esse pagamento ou não. Tá? É a minha posição, assim, para mim seria mais correto proceder dessa forma. Ok. Tá? Só uma ajuda. Alguém quer mais aqui, por favor? Tá, Mário, pode falar. Eu não sei se chegou a observar, e a gente é muito rápido aqui para a gente olhar. Na contabilidade, consta lá lançamento de pagamento de GPS? Você sabe dizer? Sim, folhas. Deixa eu ver aqui. Diário e razão. 217 a 255, 537 a 699. Tem várias passagens do diário e do razão que você vê a parte de recolhimento de INSS. 217 a 255 tem uma parte da contabilização. E na 537 a 699 tem outra parte.
Mas é isso aí, gente, acho que está mais ou menos claro, né? Há documentos, assim, que indiretamente, eu acho que o Leonan examinou, né? Existe registro contábil para todo o período, né? Todo período. Todo período está consignado na contabilidade e na folha de pagamentos. Mas eu não tenho também o O documento. que poderia deixar ainda mais claro seria os MANAD. Agora, a fiscalização, tem uma certidão da fiscalização dizendo que existe esse MANAD, mas o MANAD não está no processo. Muitas vezes eles anexam no processo como aqueles arquivos não paginável. Mas aqui não tiraram nem a liberdade de anexar o MANAD. Enfim, assim, acho que as duas soluções assim, podem ser bem razoáveis, assim, acho que tá aí, é só uma questão de empresa, né, de se posicionar. A gente tem duas propostas, por enquanto, né, assim, duas ideias, digamos assim, né, quer dizer, uma proposta e um caminhamento aí também, divergência, aí se a gente for fazer a votação, primeiro a gente faz, né, tem que fazer uma votação da diligência por conta de que uma proposta é julgar o processo e a outra é fazer um saneamento. Então, isso é previamente diferente de uma proposta de julgamento de diversos encaminhamentos. Alguém saiu da sala aí que foi o Leonan. Não, Leonan não. Quem? Eu estou aqui. É o Ricardo. Ricardo se auto-expulsou. Julgamento. Talvez se for necessário, uma vista de mesa para dar uma analisada melhor aqui nas. Pode ser, e a gente retoma depois, porque eu estou olhando aqui a contabilidade e não achei lançamento de pagamento de contribuição previdenciária. Mas ainda estou correndo, entendeu? Eu tenho que vale transporte, tem parcelamento de imposto de renda, CSL. Vamos fazer o seguinte, fica vista de mesa, tá? Para a gente prosseguir no... Mas acho que a situação é mais ou menos pontual e simples, né? O Mário vai dar uma olhada na contabilidade e vai verificar se isso vai fazer uma diferença no convencimento dele. O relator achou que elementos suficientes de alta probabilidade pelo pagamento, suficientes para ele votar em dar provimento. O doutor Caio entendeu que isso aí é talvez mais conveniente baixar o processo de diligência para que realmente fosse verificada essa questão, dado que no relatório fiscal não há nenhuma expressão mais clara acerca disso e tampouco consta um guia de pagamento no processo. Tá? Então, fica a vista de mesa para o doutor Mário, dos itens 153, 154, e 6 e 7 também, né? São os comentários. E a gente retoma com o Leonan o item. Tá? Com a palavra, Leonan, pode prosseguir. Agora é o 8, né? Só para registrar, então, o 153, o 154, o 6 e o 7 foi início de votação na manhã do dia 3/8, somente. Isso. E Mário pediu vista. 153, 154, 6 e 7. E agora a gente vai ao 8, né? Deixa eu abrir aqui. Processo 8. Posso iniciar, presidente? Por favor. Obrigado, presidente. Cuida-se o caso versando de recurso voluntário relativo à decisão da 10ª turma da DRJ de Rio de Janeiro, 1, que por unidade de voto julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão restou assim emendado. Eu vou ler só um trechinho. Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Regularização de obras de construção civil, prazo decadencial. Cabe ao interessado a comprovação de realização da parte de obra ou de sua integral conclusão em período decadencial mediante a apresentação dos documentos arrolados em normativização específica, juntamente com o documento de informação sobre obra DISO. O lançamento sumariado de um relatório do acordo objeto da resignação, pelo que peço vênia para adotá-lo. Trata-se de auto de infração contra pessoa física acima qualificada, identificada, conforme relatório fiscal da infração e da aplicação da multa. O interessado deixou de apresentar à Receita Federal os esclarecimentos necessários à fiscalização, solicitados através do termo de início de procedimento fiscal. A impugnação foi bem relatada na decisão vergastada, pelo que peço vênia para reproduzir. O interessado alega, em síntese, que a multa
aplicada se refere a períodos abrangidos pela decadência, nos períodos anteriores a 2003, que em agosto de 2005, ligação de água e esgoto, a obra estava terminada, com a utilização do imóvel. Como o auto de infração foi lavrado no mês de novembro de 2010, todas as competências anteriores a novembro de 2005 encontram-se decaídas. Que simples leitura da fundamentação da infração conclui-se que não há fixação de penalidade por lei. Se não há penalidade expressamente combinada na lei, não há disciplina legal da aplicação da multa. Que a autuação questionada é totalmente improcedente. A multa discutida não resiste a um exame de constitucionalidade e legalidade. A multa, por se tratar de uma sanção pecuniária, exige que sua qualificação esteja calcada em lei. Requer o cancelamento do auto-infração, ou que seja anulado o AI em razão dos juros e da multa constantes do mesmo não terem obedecido aos mandamentos constitucionais e legais. A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ. No recurso voluntário, o sujeito passivo, reiterando o termo da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Requereu ainda a intimação do patrono para sustentar oralmente. Na peça recursal, aborda, em resumo, os seguintes capítulos para devolução da matéria ao CAF. Decadência, considerando o término da obra, agosto de 2005, coligação da água e do esgoto, a obra estava finalizada, e multa aplicada sem suporte legal e constitucional, sem mensuração da lei, é o que importa relatar, presidente. Voto, admissibilidade. O recurso voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade. Estamos analisando o item 8 da pauta. Por conseguinte, conheço o recurso voluntário. Apreciação da questão prévia à análise do mérito, página 4 da minuta. Requerimento para intimação pessoal do patrono para sustentação oral. O recorrente requereu seja intimado para sustentação oral quando da inclusão do feito em pauta de julgamento. Não há o que se deferir nesse capítulo. A intimação não é pessoal ao patrono, como todos sabem, simula CAF número 110, e a pauta da nossa ata, ela externou o direito de se apresentar requerimento de sustentação oral que não houve. Pelo menos não chegou, então não houve. Mérito. Quanto ao juízo de mérito, passa a apreciar. Decadência. O recorrente aduz que a decadência se refere a períodos abrangidos pela decadência. O recorrente alega que a multa se refere a períodos abrangidos pela decadência dos períodos anteriores a 2003. Sustenta especialmente que em agosto de 2005 teria ocorrido a ligação de água e de esgoto, de modo que a obra estava terminada e o imóvel sendo utilizado, de forma que o auto de infração lavrado no mês de novembro de 2010 é ilegítimo, pois todas as competências anteriores a novembro de 2005 encontram-se decaídas, devendo se aplicar a regra da proporcionalidade. Pois bem, a autuação, ora em comento, é autônoma e independe do principal, contribuições decorrentes das obras de construção civil. Ora, como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de ofício e refere-se a auto de infração por deixar o contribuinte de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis inteiras da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização em relação à realização de obras de construção civil, que possui o recorrente como responsável e que indica com o período de apuração investigado 10 de 2005 a 8 de 2010, folhas 8 e 9. Trata-se, portanto, de infração de obrigação acessória do Código de Fundamentação Legal CFL 35, o qual é independente do principal. A intimação fiscal não respondida pelo recorrente foi emitida em 22 de 10 de 2010, folhas 8 e 9, e recebida por ele em 25 de 10 de 2010, folhas 10. Apesar da comprovação da entrega, não adveio resposta e o recorrente não explica esse ponto nestes autos. A matrícula da obra fiscalizada, controlada no antigo cadastro específico do INSS-SEI, atual Cadastro Nacional de Obras CNO, consta com um número tal. Por meio da intimação fiscal não atendida pelo contribuinte, solicitou-se alvará de licença, hábitos da construção, projeto aprovado da obra de construção civil, comprovante de parcelamento ou recolhimento de GPS, né, referente aos valores apurados no aviso de regularização de obra ARO, cópias de guias de recolhimento de GPS específicas recolhidas na matrícula 6 da obra, certidão negativa de DEP-CND, referente à obra de construção civil, se houver. Veja-se que o fato que ensejou a multa foi inércia do recorrente e essa nasceu a partir da intimação fiscal recebida em 25 de 10 de 2010, folhas 10. De modo que o auto de infração notificado em 17 de 11 de 2010, folhas 12, não pode ser decadente. De toda a sorte, reiterando os fundamentos da DRJ, que enfrentou a análise sobre a ótica das datas que cercam as contribuições decorrentes das obras de construção civil, sob responsabilidade da pessoa física, passo a adotar tais fundamentos como os meus, na permissão do RICAF. Entendo interessado que a contribuição em questão é tributo que se sujeita ao lançamento por homologação, conforme disciplina prevista no artigo 150 do CTN.
cumpre registrar que, no presente caso, não cabe aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, não existindo, no caso, a antecipação do pagamento do tributo que pudesse ser homologado. Em se tratando de multa por descumprimento de obrigação acessória, exigível, mediante lançamento de ofício, é aplicável um 731 do CTN, hipótese em que o prazo de 5 anos tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetivado. Considerando que a data de início da obra é em agosto de 2005, a vara data de 25 de 8 de 2005, seu encerramento em setembro de 2007, a BITS, data de 21 de 11 de 2007, e a ciência do auto de infração em novembro de 2010. Não há que se falar em decadência de nenhuma competência da obra, 8 de 2005 a 11 de 2007. Tendo em vista que a competência inicial 8 de 2005, nos termos do artigo 173.1 do CTN, só estaria decadente em 1 de 1 de 2011. E o impugnante tomou ciência do lançamento em 17 de 11 de 2010, dentro, portanto, do período apto para a constituição do crédito tributário. A comprovação do término da obra, período decadencial, dá-se por apresentação dos seguintes documentos, tem aqueles documentos que eu já até listei, a BIT, certidão de conclusão, enfim, o recorrente não junta nada disso. Ao meu ver, esses fundamentos da DRJ são suficientes para analisar outro ponto da LIDE, que seria pertinente a eventual não obrigação de possuir tais documentos, o que afastaria a infração da obrigação acessória, caso realmente tivesse ocorrido a decadência do lançamento do principal, contribuição social sobre as obras de construção civil sob a responsabilidade da pessoa física. Mas, como assim vai destacado, isso não ocorreu. Ora, o contribuinte não comprova de modo eficaz que a obra foi finalizada na época que sustenta, deixando de apresentar a documentação como normatizado na IN RFB 971 de 2009, na forma do artigo 390, com seus incisos e parágrafos. E essa IN aqui de 2009, ela segue as mesmas razões da IN anterior. Em acréscimo, registro que a temática não é nova nesse colegiado, e em decisão unânime de minha relatoria, no acórdão tal, de junho de 2019, publicou-se a seguinte emenda, ou cita a emenda aqui sobre essa questão. Sendo assim, rejeita a prejudicial de decadência. Multa aplicada, legalidade e constitucionalidade, eu estou aplicando aqui a súmula CAF 2. Não estou conhecendo estou negando essa argumentação de multa inconstitucional ou confiscatória ou excessiva. Súmula CAF 2, não nos compete afastar a legislação posta. Em resumo, conheço do recurso, rejeita a prejudicial de decadência e no mérito nego-lhe provimento. Dispositivo, de forma resumida, ante o exposto, deve provimentar o recurso. É como voto, presidente. Obrigado, Ilan. Alguma dúvida? Só um detalhezinho aqui, que no meio do voto você colocou assim, ó, vejo que o fato que ensejou a multa foi inércia do recorrente. E essa nasceu a partir da intimação recebida, de modo que o auto de infração não pode ser decadente. Eu acho que aí tem uma certa dúvida, né, Leandro? Porque se fosse exigido dele algo que efetivamente tivesse decaído, né, o prazo já de apresentação de documentos, então o fato dele estar inerte em si, quer dizer, a menos que não apresente resposta nenhuma, né? Agora, se ele dissesse bem que não tem mais os documentos, seria mais ou menos nesse sentido, sabe? Mário, mais à frente do voto, na página... Mais à frente do voto, na página 8, eu vou tratar dessa suposta divergência que você levantou. Mas o fato é o seguinte, vamos lá, a explicação para essa sua dúvida. Ele foi intimado para apresentar documentos. Ele se manteve inerte, ele não apresentou. Entre a intimação... Então, a infração aqui é não apresentar documentos. Então, não tem decadência, porque ele foi intimado num mês, pouco tempo depois ele descumpriu e já foi autuado por não apresentar documento. Essa é a falta. Então, nesse tempo aí, não tem 5 anos, pelo contrário, tem 1 mês, 2 meses, enfim. Então, decadência não há, nesse ponto. Agora, seria caso, e aí entra a sua dúvida, seria caso de excludente da infração ser intimado a apresentar documentos que já está decaído, porque o contribuinte não precisa guardar a documentação já prescrita ou decaída. Então, se acontecesse a decadência do principal, que é o que está sendo fiscalizado, que era essa contribuição das obras, ele não precisaria guardar essa documentação. Então, não seria caso de decadência, ao meu ver, seria caso de excludente de ilicitude, porque ele não era obrigado a guardar a documentação. De toda sorte, ainda que analisado sobre a ótica da excludente de ilicitude, que a excludente de ilicitude é analisar se houve a decadência do principal. E aí é que se confunde essa história da decadência. Na excludente de ilicitude, que seria analisar a decadência do principal, não ocorreu a decadência do principal. E aí eu abordo isso mais à frente. Eu primeiro faço essa mistura. E eu digo que a DRJ entrou nessa mistura de conceitos. Mas aí eu adoto até um pouco a razão de decidir dela, depois eu tento dar uma arrumada nessa história.
Era isso que eu tinha a apresentar, presidente. Em complemento, para sanar alguma dúvida. Esclarecido, doutor Mário? Não, é porque realmente tem essa discussão mesmo. Às vezes a pessoa quer autuar por não ter apresentado um documento que, em tese, seria. Ele não precisaria ter guardado mais, né? É uma coisa complicada. Doutor Leonardo esclareceu que não é esse o caso, né, doutor? Não, nesse caso aqui foi justificado mais à frente, mas é só essa questão de não deixar isso muito explícito para dar guarida para alguém lançar depois. É só uma dúvida. Mas tranquilo. Preparado para votar, então? Eu acompanho o voto do relator, presidente. Ok, Martim? Também acompanho o voto do relator, presidente. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Acompanho. Caio? Acompanha, relator. Juliano? Relator, presidente. Também acompanho, então ficou negar provimento ao recurso para o item 8 da pauta, retorno para o doutor Leonan, item 9 da pauta, interessado Maria Lopes de Souza. Com a palavra. Obrigado, presidente. Item 9. Cuida-se o caso versando de recurso voluntário relativo à decisão da 5ª turma da DRJ de Juiz de Fora de Minas Gerais, que, por unidade de voto, julgou improcedente a impugnação, cujo acordo restou assim emitado. É parecido. Construção civil, prova, regularização, isenção, área máxima. Incumbe ao impugnante demonstrar já ter regularizado parte da obra que alega já regular. A isenção de contribuições para obras de construção civil, sem mão de obra remunerada, demanda que sua área total seja não superior a 70 metros quadrados. É parecido que eu digo, é de construção civil, contribuição sobre obra de construção civil, mas não fala na decadência, não, é outra coisa aqui. Aqui é a isenção da área construída que ele quer. O lançamento foi bem sumariado no relatório objeto da resignação, pelo que passa a adotar. Compõe o presente processo os autos de infração, parte patronal, segurados e terceiros, e obrigações acessórias. Está tudo junto aqui dentro desse processo. Não apresentação de documentos. A obrigação acessória não apresentação de documentos. O dono da obra foi intimado sem responder. Posteriormente, nova intimação foi feita no endereço da obra e recebida. No entanto, não houve atendimento, levando a lavratura por não apresentação de documentos. Os demais lançamentos foram efetuados com base em aviso de regularização de obra, o ARO, com dados disponíveis no cadastro imobiliário da Prefeitura e da inscrição da obra. Foi considerada a edificação de obra de alvenaria, medindo 104 metros quadrados, data de início da obra 29 de 1 de 2007 e de término 30 de 4 de 2011. A impugnação foi bem relatada na decisão vergastada, pelo que peço vênia para reproduzir. Aduz o recorrente, né, lá na impugnação, que o terreno tem 284 metros quadrados e é um imóvel único dele, construído por familiares aos finais de semana, possuindo 104 metros, então o terreno é 284 metros, mas a construção mesmo seria só 104 metros, sendo aprovada pela prefeitura 63 metros inicialmente, e depois uma regularizada de 40 metros, que totalizaria os 104 metros quadrados. Informa também que é o único responsável pela obra, posto que falecida sua mãe. Reclama da arbitrariedade da imposição, pode dizer que é uma pessoa humilde, coisa e tal, né? Junto à planta do projeto arquitetônico. A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ. Na decisão ACO, é esclarecido que o lançamento, conforme constante no relatório fiscal, se efetua sobre uma construção de alvenaria de 104 metros. Essa foi a metragem utilizada para o cálculo da remuneração de mão de obra e o lançamento. Do outro lado, o projeto arquitetônico juntado informa a área de 40 metros quadrados e a regularizada 63 metros quadrados. 63 metros a construir. E 40 a regularizar. Com um total de 104 metros quadrados, estando aprovado pela Prefeitura em 21 de 5 de 2007. Entretanto, a DRJ consigna que não houve comprovação de que a área de 40 metros quadrados tenha sido regularizada em momento anterior. A decisão vergastada registra ainda que a delegação de que o imóvel foi construído por familiares não se sustenta para fins de isenção, considerando que é maior que 70 metros quadrados. Por último, quanto à obrigação acessória, sendo a multa superior à obrigação principal, consigna que, não obstante o valor da multa por seu descumprimento ser em montante bem superior ao da obrigação principal, não se pode dizer que seja arbitrária, pois que decorre de subsunção de fato à norma, prevista em legislação tributária vigente, identificada no lançamento. No recurso voluntário. No recurso voluntário, o sujeito passivo reitera os termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento,
alega que o requerente impugna em tonto a presente imposição de multa, pois no caso em tela é absurdo como bem de família, sendo única residência de sua morada, não dispondo sequer de um bem em seu nome, ser obrigado a arcar com o tamanho ônus tributário. E é evidente que se trata de um direito constitucional, resguardado por lei, o cidadão melhorar sua residência. E diga com muito sacrifício, ficou caracterizado no processo que a presente construção foi feita aos poucos e diante de parecer de vossas excelências, menor que 70 metros iniciais, mais precisamente 63 metros iniciais e posteriormente com aumento de 40 metros, totalizando apenas uma residência de 104 metros quadrados. É o que importa relatar. Admissibilidade. O recurso atende a todos os pressupostos de admissibilidade, porque eu estou fazendo até uma leitura bem moderada do formalismo aqui, e estou conhecendo o recurso, conhecendo integralmente do recurso. Mérito. Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Decadência. Inicialmente, consigno que não existe decadência. A documentação exibe que as obras têm início em 29 de 1 de 2007. Por sua vez, a notificação é de 23 de 7 de 2011. Não tem decadência alguma, então. A matrícula da obra fiscalizada, controlada no antigo cadastro específico de INSS, SEI, atual Cadastro Nacional de Obras, CNO, consta com o número tal. Por meio de intimação fiscal não atendida pelo contribuinte, solicitou-se alvará de licença, BITS, anotação de responsabilidade técnica, RT, comprovante de matrícula da obra, comprovante de recolhimento de GPS, contratos de empreiteiros e subempreiteiros, cópia de comprovante de residência, CPF, RG, do responsável, projeto aprovado de obra de construção civil da matrícula C, carnê de IPTU, documentos que comprovam início e término da obra, enfim. Veja que o fato que ensejou a multa, a obrigação acessória também lançada, foi nessa do recorrente, e essa nasceu a partir da intimação fiscal recebida em 27 de 5 de 2011, folha 29, de modo que o auto de infração notificado em 23 de 7 de 2011, folha 53, não pode ser decadente. Lá do outro, os documentos dos autos reportam que obras foram iniciadas em 29 de 1 de 2007, pelo que o principal também não decai. No mais, cabe reproduzir o artigo da IN 971/2009, que trata de comprovação da ocorrência de decadência e verbos. Parágrafo 1º. Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou de sua total conclusão em período abrangido pela decadência. Servirá para comprovar o início da obra ou período decadencial em seus seguintes documentos, contatos que tenham vinculação inequívoca à obra e seja contemporâneo do fato a comprovar, considerando-se como data de início da obra o mês de emissão e documento mais antigo. Comprovando de recolhimento da obra do SEI, notas fiscais, recibo de pagamentos, comprovação de ligação de água e luz, notas fiscais, aonde tem que se juntar pelo menos a apresentação de algum desses documentos em conjunto, pelo menos 3. E aí o recorrente simplesmente não apresentou nenhum documento, né? Em acréscimo, a IN 971 tem basicamente as mesmas regras normativas que lhe antecedeu, a IN SRP número 3 de 2005, com suas alterações, desse modo não existe decadência, seja no principal, seja na obrigação acessória. Sendo assim, rejeita a prejudicial de decadência. A obrigação principal. Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia relativa à obrigação principal se refere ao lançamento das contribuições sociais do Estado de Seguridade Social, na forma da 8212, tendo sido lançado rúbricas de segurados, parte patronal e terceiro decorrente de obras de construção civil sob responsabilidade do sujeito passivo. O contribuinte, em resumo, alega que o imóvel é bem de família, possuindo uma única moradia, que é 70 metros quadrados, enfim. Pois bem, não assistir razão recorrente, explico. Consta dos autos que as obras têm início em 29 de 1 de 2007, folha 41, e que o sujeito passivo, apesar de intimado pela autoridade fiscal, não exibiu os documentos solicitados pela fiscalização. Em razão disto, a administração tributária efetuou o lançamento com base no aviso de recebimento de obra e, para tanto, fez uso dos dados disponíveis no cadastro imobiliário da prefeitura e da inscrição da obra, tendo considerado a edificação de obra de alvenaria, medindo 104 metros quadrados, com data de início em 29 de 1 de 2007 e término em 30 de 4 de 2011. Neste contexto, desde logo, registro que a tese de isenção não é válida, haja vista que a isenção de construção destinada à Seguridade Social para obras de construção civil, sem mão de obra remunerada, demanda que a área total seja não superior a 70 metros quadrados. Portanto, se a obra possui 104, ainda existe isenção e eventual tese de se circunstanciar em bem de família não pode ser causa para afastar a exação face à súmula CAF número 2. No outro prisma, incumbe ao sujeito passivo demonstrar as datas de início e de término da obra e, como não fez, então é correto o arbitramento da fiscalização com os dados que dispunha. Ora, incumbe ao sujeito passivo demonstrar já ter regularizado parte da obra ou de construção civil que ela é regular, compete-lhe provar o início e o término das obras, para tanto deve observar a regulamentação posta nos normativos regulamentares específicos da matéria. Logo, se não fez, agiu corretamente o auditor fiscal em sua atividade vinculada e obrigatória na forma do artigo 142 do CTN, utilizando os documentos fornecidos pela Secretaria Municipal do Domicílio Fiscal das obras.
De mais a mais, súmula CAF 2, de observância obrigatória neste egrégio conselho, enuncia que o CAF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária, de modo que não é possível afastar a aplicação objetiva das normas tributárias em comento. Sendo assim, sem razão recorrendo neste capítulo. Obrigação acessória. Outro ponto da controvérsia é relativo à obrigação instrumental de deixar de contribuir de exibir qualquer documento relacionado com as contribuições previstas na Lei de Custeio da Seguridade Social, 8212, no caso relacionado às obras de construção civil, que possui o recorrente como responsável e que indica como período de apuração investigado 1 de 2007 a 4 de 2011. Trata-se de infração ao Código de Fundamentação Legal CFL 38. Pois bem, resta caracterizado nos autos que sobreveio intimação fiscal dirigida ao recorrente, recebida em 27 de 5 de 2011, a qual não foi respondida, de modo que resta provada a infração da obrigação acessória. Ora, constitui infração do CFL 38 deixar de exibir qualquer documento relacionado com as contribuições. Enfim, no caso possível, documentos relacionados às obras, que possui recorrente como responsável. Demais disso, a fiscalização bem reportou que a omissão não atendeu, que a omissão não atendendo à fiscalização, deixando de observar os documentos que substancia infração. Enfim. De mais a mais, ninguém deve se excusar de cumprir os atos normativos alegando que não os conhece. Sendo assim, sem razão recorrendo neste capítulo, outro exposto não é que provimento ao recurso. É como voto, presidente. Ok. Alguém tem alguma questão para levantar? Não. Então, prosseguir na votação, doutor Mário. Acompanhe o relator, senhor presidente. Martim. Acompanho o relator. Ricardo. Acompanho o relator. Caio. Acompanho. Camila. Caio, acompanha também. Acompanho. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, ficou negar provimento para esse item, que foi o item número 8, correto? Foi 9 ou 8 agora? Foi 9, né? Foi o 9. Foi 9. Foi 9, ok. E vamos fazer um intervalinho, tá? 5, 10 minutos, vou pedir para suspender a gravação, para retomar na sequência, ok?